slide. Então, como eu falei para vocês, uma boa noite, um prazer estar aqui com vocês. Hoje nós vamos estudar sobre a tribo de Isacar, Zebulon e a tribo de Dan, tá? Como a gente está dando continuidade ao estudo das tribos, Isacar, ele era o quinto filho de Leia ou Lia, né? E de Jacó, ele era o 10º filho. Ele é citado no Velho Testamento. Vocês podem dar uma olhada lá em Gênesis 30, 17 a 18, 35, 23 e 46, 3. Os seus descendentes se tornaram uma das 12 tribos de Israel. O significado do nome dele é prêmio ou galardão. Como a gente viu no estudo, Leia, ou Lia, ela ligava muito o nome dos filhos dela à ocasião em que ela estava vivendo na vida dela, tá? Então, esse aí era um período que para ela seria um prêmio ou um galardão. Por quê? Porque ela, dando o quinto filho, né, para Jacó, ela imaginou o seguinte: agora o meu marido vem morar comigo. Então, por isso que o nome de Isacar tem esse significado. O personagem, ele não é muito comentado nas escrituras, não tem muitas coisas sobre ele, né? Ele é sempre citado junto com os irmãos nas ocasiões marcantes da história da família. Contudo, gente, a descendência dele se tornou uma das mais numerosas em Israel, tá? Eles também eram homens valentes. Lá em Juízes, no capítulo 5, Débora, ele canta sobre a vitória de Israel sobre Zísera. Zísera, ele era um comandante do exército de Canaã. Nesse capítulo, ele é dado grande destaque à tribo de Isacar. É dito no versículo 15 que eles não ficaram indecisos. Eles desceram e foram ajudar os seus irmãos, não se preocupando se a tarefa deles eram difíceis. Então, eles eram homens, assim, muito valentes, os descendentes, né, de Isacar. E o acampamento de Israel, gente, eu acho muito interessante, ele era uma representação simbólica de que Deus é um Deus de ordem. Então, as tribos, durante a jornada pelo deserto com Moisés, eles se organizavam de maneira bem específica. Elas eram divididas em 4 grupos de 3. Aí eu vou mostrar para vocês aí, ó. Calma aí. Olha só, na parte oriental, que é essa parte leste aqui, era formado pela tribo de Isacar, Zebulon, e Judá era a tribo líder, tá? Então, eles ficavam na parte frontal, nessa parte de frente do tabernáculo, tá bom? Aqui que ficava a tribo de Isacar. Vou voltar só um pouquinho. E aí nós vamos ver que, tendo Judá como cabeça. No setor sul, nós vamos voltar lá. Eu vou mostrar para vocês toda a colocação. No setor sul aqui, ó, nós temos a tribo de Gade, Simeão e Ruben. O que acontece? Aqui, o líder, que era o líder cabeça, que liderava, era Ruben, tá? Ao norte, nós tínhamos Dan, Azé e Naphtali, tá? O líder aí era Dan. E a oeste nós tínhamos Benjamim, Manassés e Efraim. E a líder, que era a líder cabeça, que liderava mesmo, a tribo líder, era Efraim. Então a gente pode ver a organização, tá? E o que acontece? A gente vê que bem próximo ao tabernáculo, nessa divisão aí de 4 por 3, né? Que eram 4 divisões, cada divisão tendo 3 tribos, ao redor do tabernáculo estava a tribo de Levi. Então, a gente vê a organização, né, do Senhor nesse acampamento. Ao norte, na retaguarda, como vocês viram, fica Azer, Naphtali e Dan,
e Dan é a tribo líder. Então, quando eles se estabeleceram em Canaã, a tribo de Isacar, ela recebeu uma das regiões, gente, mais férteis, tá? Essa tribo, ela foi muito abençoada. Ela recebeu uma das regiões mais férteis da Palestina. Inclusive, a planície de Esdrelon. Dentro dos limites da herança de Isacar, existiam lugares muito importantes da história judaica. Por exemplo, o Monte Carmelo, tá? O Monte Megido. Nos tempos antigos, Megido era uma importante cidade-estado. De acordo com algumas interpretações cristãs da Bíblia, gente, o que acontece? Alguém levantou a mão? Não, né? Então, o que acontece aí, gente, Megido? Megido é aonde está profetizado ser a guerra de Armagedon. Oi, pode falar, irmã. Eu não... Márcia? Pode falar, Márcia. Será que caiu? Se precisar voltar, eu volto. Eu não sei se é só para mim, mas o áudio tá bem ruim, tá dando eco. Tá dando eco, irmãos, para vocês? Eu creio que tem eu não tô que nem seja. ouvindo você. Eu creio que seja a conexão dela, porque para mim que tá normal. Para mim tá normal. Para mim também tá normal. Então tá bom. Experimenta sair e entrar novamente, irmã, para ver se melhora. A irmã Márcia. Tá joia. Então, irmãos, eu tô indo muito rápido, vocês estão entendendo? Não, tá perfeito, tá muito bom. Ah, então tá bom. Então, em Megido, tem a profecia de que lá será o lugar onde ocorrerá a guerra de Armagedon, ou a batalha final entre as forças da luz, lideradas por Jesus Cristo, e as forças das trevas, lideradas por Satanás, né? Vocês lembram o que será essa guerra de Armagedon? Alguém lembra? Será a batalha final, né? Onde, após Satanás ele ser acorrentado por 1000 anos, ele será solto novamente, né? E acontecerá a batalha final. Essa é a de Gog e Magog, irmão. Ah, sim. Essa é a de Gog e Magog. Então, o que acontece? Assim, tem uma profecia na de Armagedon que eu sou apaixonada, tá? Qual é a profecia? É que vai 2 apóstolos para Jerusalém. E eles vão defender Jerusalém pelo poder do sacerdócio. Fala que todas as nações vão se voltar contra Jerusalém, né? E esses apóstolos, eles vão defender Jerusalém com o poder do sacerdócio. E aí, no meio da guerra, eles vão conseguir matar esses 2 apóstolos. E quando eles conseguirem matar esses 2 apóstolos, eles vão ficar comemorando, mandando presentes uns para os outros. E em Apocalipse diz que eles vão... Pode falar, irmão Marcos. Lembrei, irmã, é essa que após 3 dias os corpos deles ressuscitarão, não é isso? Isso, irmão, isso mesmo. Alguém mais levantou a mão? Fui eu, Irmã Edna, pode falar, irmã Edna. É isso aí que o irmão falou. Na realidade, eles vão ficar lá, eles vão tentar matá-los e eles não vão conseguir, as armas deles não vão funcionar. Não, mas irmã, eles vão, irmã Edna, eles vão ser mortos. Assim, depois o Senhor vai permitir que eles sejam mortos, mas não vão poder tirar eles de lá. E no terceiro dia eles vão ressuscitar. Isso. Aí todos vão ver isso, né? Isso, mas lá fala que eles vão ser, inicialmente eles não vão conseguir mesmo, né? Não vão conseguir matá-los. Só isso. Depois que o Senhor vai permitir que isso aconteça. Isso. Pode falar, Márcia. E junto com eles 3 ressuscitarem vai ser a segunda vinda de Salvador.
Isso, porque o que acontece, todas as pessoas, elas vão ter oportunidade de ver, e hoje a gente vive, não é nem vendo, né, vivenciando essa questão da internet, a gente até compreende melhor como vai ser isso, porque todas as nações os verão, e eles vão ficar em praça pública durante 3 dias, e no terceiro dia, gente, vai se ouvir a voz de Deus, olha que coisa linda, subir cá. E no momento em que ouvir a voz de Deus e ouvir subir cá, eles vão ressuscitar. E quando eles ressuscitarem, aqueles inimigos que estavam trocando presente entre si, estavam muito felizes, né, por terem matado eles, o que vai acontecer? Eles vão vir com tudo para cima de Jerusalém. E no momento que eles virem o povo de Deus, eles vão fugir pelo Monte das Oliveiras. E lá no Monte das Oliveiras, no momento em que Jesus Cristo pisar, fala que ele vai partir em 4. Inclusive, eu vou colocar lá no grupo para vocês, um artigo que tem lá no blog Mais Fé, que fala como que vai ser a consequência desse terremoto aqui no planeta Terra. Bem interessante. E o que acontece? Nesse momento, os judeus vão ver Jesus Cristo e muitos deles estão esperando o quê? A primeira vinda, né? Eles vão ver as marcas. E aí eles vão falar, Senhor, o que é isso nas suas mãos e pés? E aí ele vai falar assim, isso foi o que fizeram comigo na casa dos meus amigos. E aí os judeus, eles reconhecerão Jesus Cristo, né? Que não está sendo a primeira vinda dele, mas a segunda vinda. Então essa é uma das profecias, assim, que eu sou apaixonada pela essa profecia da Guerra de Armagedon. E ela vai acontecer exatamente nesse Monte Megido, tá? Vale de Josafá, onde será, olha aí o vale, aonde acontecerá a Guerra de Armagedon. Tem o Monte Gilboa. Esse Monte Gilboa, tá com eco, né? Deixa eu ver um negócio aqui. Acho que é meu microfone que estava aberto, irmã. Tá. Eu posso ter uma palavrinha só? Pode, a parte mais que eu fico emocionada mesmo, eu amo essa parte, é que as armas de fogo dele não vão mais funcionar e a batalha, né, vai ser vencida pelo poder do sacerdócio e a dignidade, né? A dignidade dos santos. Isso é maravilhoso, né? Saber disso, né? Saber que nós temos jovens, né? E homens, né? Portadores do sacerdócio dignos, que isso o inimigo não tem de jeito nenhum, né? Verdade. A dignidade que vai ser as nossas armas, né? Que bênção, maravilhoso saber disso. De que maneira que vai ser através do sacerdócio? O quê? De que maneira essa guerra vai ser vencida através do sacerdócio? De que maneira vai ser isso? De que maneira, irmãos? Meu esposo está perguntando que essa guerra vai ser vencida por meio do sacerdócio. A dignidade, né? Tem uma parte em Doutrina e Convênios, não me lembro agora o capítulo e versículo, mas fala que nós vamos... o inimigo, ele tem poder sobre as águas, e somente vão passar, né, aqueles nas águas que vão chegar lá em Sião, aqueles que têm, que são dignos, né, que vão passar, né, que vão chegar do outro lado. Então, a dignidade é tudo, como fala, é a senha, né, para nos receber lá do outro lado, e a guerra vai ser vencida com isso, né. E não fala de Jerusalém, sairá a lei? Então, só para entender, a irmã comentou que as armas, elas não teriam mais poder, né? Isso, as armas de guerra. Sim, as armas de fogo não vão mais funcionar. Não vão mais funcionar, mas e que armas que vão ser usadas pelo poder do sacerdócio para vencer essa guerra? Que vai ser existindo. Dignidade, irmão. Se você, quando nós recebemos qualquer coisa, que nós recebemos uma bênção do sacerdócio,
Se a pessoa não tiver digna, ela não funciona, né? Uhum. A terra foi construída pelo poder do sacerdócio, tudo é pelo poder do sacerdócio. Então, a dignidade dos homens, né? Essa vai ser a arma dos homens, dos Uma homens delas, de Deus, irmã. né? Uma delas. Oi? Uma delas. Porque a Sim. profecia diz o seguinte, que de Jerusalém vai sair o quê? A lei E de Sião? de Sião, não lembro, irmão. Eu sei que tem uma que é a lei e a outra é a palavra, não é isso? Eu não me lembro a ordem. Não me lembro também. Isso. Que vai sair a palavra e a lei. Então, a mesma guerra que houve lá nos céus, quando houve a discussão sobre o plano de salvação, essa mesma batalha vai voltar novamente, em que os portadores do sacerdócio dignos, e isso, irmãos, não é só homens, tá? São as mulheres. Lembramos que nós lá no templo, não existe aquela disseção de os portadores de sacerdócio de cá e as mulheres de lá, não. Todos têm a autoridade para exercer o sacerdócio, tanto homens como mulheres lá no templo, tá bom? Então, essa mesma organização vai agir novamente para derrubar as artimanhas do inimigo. É daí que o milênio entra. Por quê? Porque depois da argumentação que essa autoridade vai exercer, Satanás não vai mais ter poder de convencimento com mais ninguém. Porque Não. a lei e a palavra, a justiça já vão ser cumpridas. Conseguem entender isso? Não é só a dignidade. As pessoas exercerão conhecimento literal que tem. Porque, por exemplo, lembram de um exemplo que o presidente Kimball deu da palavra das 10 virgens? Alguém lembra disso? Que ele fala que um dos óleos, um dos azeites que você não consegue passar para uma outra pessoa é a dignidade de ter pago o dízimo fielmente. Então, assim, são coisas que a pessoa viveu fielmente, ela vai usar isso, argumentar e derrubar todas as artimanhas do inimigo. Então, essa vai ser a batalha, essa vai ser a arma. Então, quanto mais nós buscamos conhecimento, como diz o doutor Convênio, mais vantagens vamos ter no mundo vindouro. Que o mundo vindouro que fala é o milênio, a partir do milênio. Marcos, você levantou a mão? É interessante isso que o irmão acabou de falar aí agora, né? Porque, novamente, os nossos testemunhos vão vencer a batalha, né? Como foi no início, né? Uma guerra de testemunhos, também será no final. E é interessante esse exemplo que ele lembrou, né? Do presidente Kimball, né? Foi do presidente Kimball, irmão? O senhor lembrou esse exemplo agora? Isso. Oi, Marcos. É interessante que, né? Aquela parte também que fala que todas as coisas testificarão para o nosso bem ou para a nossa condenação. Então, quando nós somos, né, dignos e somos obedientes, as coisas testificarão também para o nosso bem, né? Todas as coisas testificarão para o nosso bem. E com relação às mulheres, como o irmão bem falou, né, tem aquele discurso, né, da seção das mulheres. A diferença é que as mulheres não recebem um ofício do sacerdócio como nós recebemos, mas vocês também usufruem do poder do sacerdócio, né? E elas vão ter o papel principal nisso. E a gente precisa lembrar que até os eleitos vão ser enganados. Por isso é que também a gente precisa ter um alicerce no que realmente nós acreditamos. Ultimamente, só para poder esclarecer mais isso, eu quero abrir um pouco meu coração. Eu sei que o tempo é corrido, mas ultimamente a gente tem visto muitas coisas falando sobre a igreja e muitas perseguições, e está aumentando, e vai aumentar porque tem que fazer, isso tem que acontecer. E nós vemos muitas pessoas que até então, eu conheço até pessoas que eram líderes na igreja, vai cair, líder na igreja, que elas estão caindo, estão deixando de seguir o evangelho. E por que será isso? Porque, irmãos, depois de tudo que acontecer, vai ter que restar em nós aquilo que é mais importante, que foi isso que eu falei para minha esposa. Eu falei assim, podem chegar dizendo que teve erro na igreja nisso, que aconteceu isso errado, que isso e aquilo outro,
Mas sabe o que é que tá, o que sempre eu me apoio, o que eu busco me apoiar, é na minha primeira oração, que eu perguntei ao meu Pai Celestial se o livro de Mórmon era verdadeiro. E ele me deu esse sentimento a mim. É nisso que eu me apoio. Eu sei que a igreja é verdadeira por esse e demais outros testemunhos que eu adquiri ao longo da minha vida dentro da igreja, do meu exercimento buscando guardar os mandamentos. Então, são esses que vão valer no último dia, porque vai ter tanta confusão, vai ter tanto disse-me-disse, vai ter tantas pessoas que até então estavam lá em chamados de lideranças até gerais, que vão dizer que não é nada disso, e a gente tem que se apoiar em quê? Nas nossas lamparinhas, nos nossos azeites, naquilo que nós armazenamos ao longo da nossa vida. É isso que vai valer no último dia, mais nada. Irmã Edna tinha pedido para falar? Sim, então, como ele falou, né, a mulher, ela não precisa do sacerdócio, porque a maternidade nos torna, diz que é o amor mais que se achega ao amor de Deus, é a maternidade, né? O homem não sabe o que é isso, então por isso a gente não precisa do sacerdócio, mas nós temos que viver a lei maior, que é a lei que nós recebemos no templo. Então não é assim, tá, eu fiz a lei, mas eu vou no casamento, eu vou usar um vestido, mas assim, eu vou precisar tirar meu garment. Tá correto isso? Você Não. fez convênio com o Pai Celestial, então não é, a igreja se afastou, sei lá, nós não estamos podendo ir na igreja, eu moro longe da igreja, como que eu vou fazer, né? Então, eu vou tirar meu garment, não tem problema nenhum, não é, o convênio que você fez com o Pai Celestial, igual o irmão acabou de falar, é para o resto da vida. Então, hoje eu vi uns dizeres que falou, Judas Iscariote, ele teve o melhor líder, o melhor amigo, né? O melhor exemplo, e ele não era o melhor, ele não se tornou o melhor homem. Então, nós temos que ser o melhor, nós temos que seguir o exemplo do nosso Salvador, independente de aconteça o que acontecer, como o irmão falou, né? Às vezes, líderes, eu falava sempre para minha filha, ela fala, mas o líder fala, olha, se o profeta estiver errado, não importa se o profeta estiver errado, mas você tem que estar certa. Você tem que fazer o certo, não importa, porque todos nós somos seres humanos e nenhum é perfeito. Então, ele pode errar, ele pode até cair, mas você tem que continuar fazendo certo. É isso que importa. Então, nós temos a certeza disso, irmãos, que nós vamos ganhar essa batalha, porque nós estamos do lado do vencedor. Já ganhamos na primeira lá, né, como o irmão falou, na guerra, lá na pré-existência, né? Nós já ganhamos a primeira guerra, por isso estamos aqui, e nós estamos do lado do vencedor. Então, nós temos que ser dignos, completamente. Não importa se o mundo inteiro estiver indigno, mas é importante que você esteja digno, é isso que importa. Cléo, tá bom? Nós queremos muito ouvir sua experiência, então depois grava e compartilha lá no grupo para nós. Irmão Marco? Você levantou a mão também? Só reforçar o testemunho do irmão mais uma vez aí. No final das contas, né, a única coisa que ninguém consegue tirar de nós são as experiências que o Espírito Santo faz na nossa mente e no nosso coração. Eu costumo sempre falar também isso aqui para as pessoas aqui na nossa cidade, né, que podem tirar tudo de você, mas o seu testemunho as pessoas não conseguem tirar, porque se você tiver sempre em mente, como o irmão falou, minha primeira oração, aqui eu só mudo um pouquinho a palavra, eu falo a primeira experiência, né, o primeiro contato ali com o Espírito, aquele sentimento que é inconfundível, né, aquele sentimento que, ao mesmo tempo que é inconfundível, às vezes é quase que inexplicável, porque é tão grandioso que eu acho que a gente não consegue nem achar palavras para descrever, né? Eu fico imaginando como que deveria ser difícil até para o profeta Joseph descrever, né, tudo aquilo, né, às vezes faltam palavras, mas a gente tem que se agarrar a isso aí mesmo, irmão, concordo plenamente com o senhor. Verdade, irmão. E aí, gente, a gente vê assim, o quão que a tribo de Isacar foi abençoada, né?
o que aconteceu? Na porção de terra que ele recebeu, teve todos esses montes aí que tem uma importância histórica dentro da história de Israel. Um outro monte é o Monte Gilboa. Nesse Monte Gilboa, aconteceu uma das partes mais dramáticas, né, que houve em Israel, que foi a batalha entre Israel e os filisteus. E nessa batalha, a gente vê que deixa eu ver aqui, ó, que Saul, ele foi morto assim como seus filhos, né? Foi nesse exato local que aconteceu essa guerra onde Saul ele perdeu a vida, tá? E uma outra terra assim muito especial que está dentro da tribo de Isacar é gente, Nazaré, né? Que foi onde Jesus Cristo ele nasceu, tá bom? O símbolo dessa tribo é o sol e lua ou jumento, né? De acordo com a bênção que foi dada em Gênesis 49, está dizendo o seguinte: Isacar é jumento de fortes ossos, deitado entre dois fardos, e viu ele que o descanso era bom, que a terra era deliciosa, e abaixou seu ombro para acarretar e serviu debaixo de tributo, né? Então a gente está vendo que ele se refere também à terra, né? E o jumento é a força que esse animal ele tem para carregar muitos fardos, né? E ele viu o potencial do seu filho, cuja descendência herdaria uma das melhores terras, que é chamado como celeiro da Palestina. Ele também disse que eles se contentariam com a sua herança sem se envolver em disputas políticas. A última parte da profecia, gente, é um pouco confusa. Jacó disse que Isacar seria um povo trabalhador, trabalhando tanto quanto escravos, ou eles se referiam a um tempo em que, devido à iniquidade, seriam capturados e escravizados. Ambas as interpretações, elas funcionam. A tribo de Isacar trabalhava intensamente com agricultura e pecuária, e a gente viu que dessa tribo também saiu grandes guerreiros, mas ao se rebelarem contra Deus, né, eles estavam entre as 10 tribos que foram levadas embora para da terra prometida, né, e foram levados em cativeiro. Levando em conta a linguagem simbólica empregada por Moisés, podemos ampliar um pouquinho o entendimento sobre a bênção de Isacar. Tendas representam mais do que uma moradia provisória, significa um abrigo espiritual. De fato, para o escritor de Gênesis, portar as tendas significa ter acesso às bênçãos do Evangelho. Noé, ele concedeu a Sem e seus descendentes as bênçãos do Evangelho eterno. E o povo de Jafé, conhecido como gentios, habitariam nas tendas de Sem, ou seja, receberiam a glória do Evangelho através da descendência eleita de Sem. Então, se fosse fiel, Isacar, ele teria as bênçãos do Evangelho. Eles seriam conhecidos como os povos ao monte e seriam um povo de convênio, apresentando ofertas de justiça. As bênçãos espirituais estariam associadas às bênçãos temporais, inclusive com a descoberta de minérios e outras riquezas da terra. Mas, infelizmente, a gente sabe que eles não permaneceram fiéis, né? Houve ao menos um juiz dessa tribo, Tola de Isacar. Vocês podem estudar um pouquinho lá em Juízes 10. Antes da maior parte dessa tribo ser levada cativa na dispersão das 10 tribos, lemos que os membros dessa tribo eram dotados de grande conhecimento, né? E dos filhos de Isacar, 200 de seus chefes, décios na ciência dos tempos, para saberem o que Israel devia fazer. E todos os seus irmãos seguiam as suas ordens. Então, eles tinham homens de grandes ciências dentro dessa tribo. Gente, eu me confundi. Na verdade, eu falei para vocês que Isacar foi a expressão de que o meu marido veio morar comigo. Não foi Isacar, tá? Foi Zebulon. Por quê? Porque Zebulon, ele foi o último filho de Jacó e Leia, e o 10º filho de Jacó.
Então, como ele foi o último filho deles, aí o que aconteceu? Foi quando Léa teve a expressão de que agora meu marido virá morar comigo. E o nome dele significa morada ou habitação, tá? Deixa eu só corrigir esse erro aí. Zebulon não tem muito destaque. E a gente vai ver que muitas vezes as bênçãos dele está ligado a Isacar. Muitas vezes os dois são mencionados juntos nas escrituras, tá? Ele encabeçou também uma das tribos de Israel. Não temos muita informação sobre ele, né? Zebulon ficava na parte oriental do acampamento, tá? Vou mostrar de novo aí para vocês, ó. Zebulon, ele está sempre junto com Isacar. E eles eram liderados por Judá. Tá na ordem do... A ordem aí, à frente ali, amor. Oi? Essa aqui é a parte frontal, né? do tabernáculo. Então, ele servia como defesa, né? Principal, né? Servia. Judá, Isacar e Zebulon, eles serviam como... linda formação, né? Eles serviam como defesa, né? Não é à toa. E a gente vai ver que eles estão ligados a grandes batalhas, essas 3 tribos, né? Tá? A tribo de Zebulon foram dadas as terras do norte do vale de Jezreel, à beira do Mediterrâneo. A proximidade com o mar dos Zebulonitas, exímios navegadores mercantes, o que os enriqueceu bastante, além da prática da pesca. Então, o símbolo deles, gente, é um navio ou porto. O navio mais próximo, assim, que eu achei dessas épocas aí, é esse navio que foi feito por Salomão, tá? As bênçãos e profecias, Zebulon habitará no litoral, né? Por isso eles são navegadores. Será ele ancoradouro de navios e o seu termo estender-se-á até Sidom. Disse Jacó ao filho: alegra-te nas tuas saídas, disse Moisés sobre o povo de Zebulon. Então, o que essa bênção indica? Que eles herdariam terras entre mares, que o seu povo viveria de pesca, a abundância dos mares é facilmente relacionada à pesca, os tesouros escondidos na areia, refere-se a um fato curioso, as areias das margens de um rio local chamado Belo eram apropriadas como matéria-prima na fabricação do vidro. Os fenícios, também grandes navegadores mercantes e fabricantes de vidro, podem ter passado aos zebulonitas a arte da fabricação do produto, já que ambos os povos tinham uma intensa troca comercial e cultural. Então, gente, a gente vê que as bênçãos deles se estendem por gerações, né? Por gerações. É igual quando a gente se casa. Né? Quando a gente se casa, o que acontece com as nossas bênçãos patriarcais? Elas se unem, né? A sua bênção e a bênção da sua esposa, elas se unem e tornam-se uma só, né? E as bênçãos que são dadas a vocês dois vão poder abençoar suas gerações. Muito lindo o Evangelho de Jesus Cristo. Zebulon foram separados milhares de homens, né, para a função de guerreiros, eles protegiam o acampamento, eles foram de suma importância na conquista da terra prometida contra os canaanitas, e seus combatentes eram frequentemente elogiados pela bravura e eficiência. Essa tribo produziu guerreiros corajosos, né? 10.000 de Naphtali e Zebulon atenderam à convocação de Baraque para lutar contra as forças sob o comando de Sísera. Depois da vitória, Baraque e Débora cantaram. Zebulon era um povo que desdenhava sua alma até a morte. Entre os que apoiaram Baraque, havia os zebulonitas, que manejavam equipamento de escrevente, evidentemente carregados de contar e alistar os guerreiros. Eles também se juntaram a Gideão em resposta à sua convocação dos guerreiros, né? Eles estavam entre os apoiadores, havia 50.000 zebulonitas que apoiou Davi. Eles eram homens leais que não tinham coração dúplice. Achei isso muito lindo, gente, não ter um coração duplo, né?
Durante o reinado de Davi, os zebulonitas, evidentemente, tiveram uma participação notável na subjugação dos inimigos de Israel. O rei Ezequias convidou seu povo ao arrependimento e a tribo de Zebulon aceitou o convite para participar da celebração da Páscoa em Jerusalém. Séculos mais tarde, em cumprimento à profecia de Isaías, Cristo Jesus pregou no território do antigo Zebulon e parece ter encontrado ali ouvidos bem atentos. Muito lindo, gente. Dan era filho de Jacó e Bila, serva de Raquel. O seu nome significa juiz, uma referência à fala de Raquel que alegramente disse, julgou-me Deus. Mais sobre o personagem, nós não temos muita informação. A terra, a gente viu que Vou voltar aqui para vocês verem o posicionamento dele. Ele fica ao norte. E ele era dessas 3 tribos aí, como eram separadas, Dan, Azé e Naftali, Dan, ele era o cabeça, tá? O símbolo é uma insígnia ou serpente, né? Aí o que acontece? A gente tem que entender que nem sempre a serpente ela tem um símbolo mau, tá? A gente pode ver essa passagem aí que o povo de Israel estavam sendo picados por cobras voadoras, né? Serpentes voadoras. E Moisés, ele levantou a serpente numa haste e aquele que olhasse seria curado, né? Alguém levantou a mão? Foi eu. Pode falar, Marcos. É interessante isso, né? Que a serpente nem sempre, né, é um símbolo ruim. E até mesmo o próprio Salvador ele usa esse exemplo, né? Quando ele fala, né, que assim como Moisés ergueu a serpente para que todo aquele que olhasse fosse curado, até ontem, se eu não me engano, saiu uma matéria no Church News de um discurso do segundo conselheiro do bispado presidente, que falou para os alunos da BYU sobre isso, né? Que aqueles que olharam para aquela serpente foram curados. E nós precisamos ter os nossos olhos fitos, né, no Cristo que foi erguido no madeiro, né? Para que nós possamos ter sempre ele como referência, né? E Satanás, ele é astuto, né? A gente tem que entender que Satanás, ele de todas as formas, ele vai tentar enganar o homem, né? Ele vai sempre se apropriar de coisas no Evangelho para enganar as pessoas, né? Antes do Salvador vir e antes da apostasia, era muito bem definido o que era bom e o que era ruim. Hoje em dia, não. Hoje em dia, você vê que Satanás ele consegue fazer com que muitas pessoas acreditem estar fazendo o que é certo, né? Ele banalizou a salvação, banalizou a graça. Muitas pessoas elas acreditam que basta aceitar Jesus que vai estar salvo, esquece que precisamos de ordenanças, né? Ou então só ser bom, né, irmão? Porque muitas pessoas pregam que é só ser bom, isso. Entendeu? Igual eu estava conversando tem uma irmãzinha, ela era muito, muito ativa nas rodas de conversa e de repente essa irmã sumiu, ficou sumida mesmo. E como a gente viu na aula passada, né, que o presidente Eire, ele sempre pergunta, o que eu posso ajudar hoje? Então, eu sempre me pergunto isso, Senhor, a quem eu poderia ajudar hoje? E teve um dia que veio um sentimento bem forte para mim entrar em contato com essa irmã. E eu entrei em contato com ela, e ela falou que ela estava muito confusa. Ela estava muito confusa. Por quê? Começaram a mandar para ela material anti-mórmon, né? E ela acabou vendo algumas coisas. Anti-sude. Mas lá é mórmon, anti-sude, né? Linguagem. Isso. E o que acontece, irmãos? Aí eu conversei com essa irmã, tirei as dúvidas dela, comecei a mandar coisas para ela, e aí eu fiz uma pergunta para ela. Essas pessoas que estão fazendo isso, o que elas estão te oferecendo? Porque, irmãos, tem muitas pessoas aí
apresentando matérias anti-mormons, anti-sudes, e elas querem te tirar da igreja, mas o que elas te oferecem? Para onde elas vão te levar? Para onde que você vai? Sabe, sabe quando Jesus Cristo ele deu aquele discurso do pão da vida? E Pedro chegou para ele e falou assim: Senhor, muitas pessoas estão achando o seu discurso muito difícil. Não, ele falou duro. Duro. Duro foi o teu discurso, Senhor. Isso. E as pessoas estão indo embora. E o Senhor falou: você não quer. Então, você não quer também acompanhá-los? Não, ele olha para Pedro e diz: ireis vós também me abandonar? Abandonar? Isso. E Pedro, gente, ele dá uma resposta tão linda que ele fala assim: para onde irei, Senhor? Onde iremos, né? Para onde irei? Se só tu tens as palavras de vida eterna. Então eu falo para vocês, irmãos, para onde iremos? Se só na igreja de Jesus Cristo nós temos as palavras de vida eterna. É só nessa igreja, irmãos, que nós temos promessas de ter uma família eterna, que nós temos a promessa de poder voltar novamente ao Pai Celestial. E a igreja, ela só nos proporciona coisas boas. Irmã, foi engraçado que esses dias, né, me enviaram assim: olha, o livro de Mormon faz menção à palavra igreja, quando Cristo ainda nem tinha vindo, e essa palavra nem existia ainda, né? E foi interessante, né, que eu também dei aula de seminário durante um bom tempo, e as pessoas, às vezes, elas se apegam a alguns detalhes, mas elas esquecem de uma coisa, que toda palavra ela tem uma origem, né? E aí eu lembrei, né, na minha época, eu já tenho 36 anos, na minha época o seminário, os manuais eram aqueles manuais antigos, né? Eles vinham com muita questão dessa questão do grego, do hebraico, né? Hoje não vem tanto mais assim, mas na minha época, né, vinha assim. E eu lembrei que a palavra igreja vem de eclésia, que significa congregação, que significa coletivo, né? E antes do grego, né? Porque a origem de igreja vem de eclésia, porque o Novo Testamento foi escrito em grego, mas o Antigo foi escrito em hebraico. E a origem da palavra congregação que Moisés usava, lá em Números Moisés fala muito, né? Irei até a congregação, né? Então, é do hebraico quaral, se eu não me engano. Eu não tenho aqui agora comigo, mas se eu não me engano é quaral, que deu origem à eclésia em grego. Então, de uma certa forma, quando Moisés se referia a essa congregação, né, como essa imagem que a senhora mostrou aí das tribos em volta do tabernáculo, era a igreja de Deus, era a igreja de Jesus Cristo, né, de uma forma anterior ao Novo Testamento, mas já existia. E quando o profeta Joseph ele traduz o hieroglifo lá que estava nas placas, ele usa igreja porque precisava ser traduzido de uma forma que todos nós pudéssemos entender, né? Então, é interessante como que às vezes as pessoas são precipitadas, né? Elas se apegam a coisas bobas, né, irmão Mar? Não, e olha que interessante, é a precipitação de se afastar por conta de uma coisa boba, como a senhora falou, e de uma coisa que, se você estudar, você vai entender por quê, né? Assim como está a igreja ali lá no livro de Alma, né? Quando fala que organizou a igreja de Deus entre o povo, poderia estar escrito organizou a congregação, assim como Moisés chamava o povo de Deus de congregação, né? Então, as pessoas, às vezes, elas são muito precipitadas como aquele Elder Utidorf ele fala, né? Duvide da sua dúvida, né? Antes de duvidar da sua fé, algo mais ou menos assim, né? Irmã Márcia, pode falar, e depois a Cléo. Eu ia falar exatamente isso que ele falou, mas eu não estudei. Mas assim, quando a gente tem alguma dúvida,
né, sobre o que as pessoas mostram para nós, a gente tem duas opções. Né? Você não precisa simplesmente se afastar. Você tem duas opções. Ou você estuda, né, procura aquilo em algum lugar, assim, de fonte confiável, é claro. Ou você ora, né? E pelo Espírito o Senhor falou que algumas coisas Joseph colocou no entendimento dele e nosso, né? Que não foi, algumas coisas não foi ao pé da letra, mas foi em um entendimento que ia ser claro para nós. Por isso que é o livro mais claro, né? Que a gente possui. Porque o Senhor foi guiando ele e de uma forma que fosse claro, é só isso. E eu sou muito grata, assim, por poder ter ajudado essa irmã, porque depois que eu comecei a mandar algumas coisas para ela, e ela começou a orar, ela voltou para os grupos da igreja, ela falou para mim que ela está muito mais feliz do que como ela estava. Cléo, você quer falar? É como você falou, a igreja ela é perfeita. E eu sou muito grata porque por meio da igreja eu pude aprender melhor sobre a expiação de Cristo, que Cristo é em nossa vida, né? Que lá fora, em outras religiões, você não entende isso. Então eu sou muito grata por saber e conhecer sobre a expiação. E a igreja tem tantas coisas para a gente estudar, né? Eu lembro que uma vez um amigo meu falou assim: lá na escola dominical de vocês têm aquela parte que vocês falam de outras religiões. Aí eu falei para ele: não, a gente tem tanta coisa para estudar sobre a nossa própria religião que a gente não tem tempo para ficar falando das outras religiões, não. Ai, gente. Eu quero compartilhar um sentimento dessa gravura que foi mostrado da serpente erguida no deserto, né? Quando eu batizei na igreja, passei por algumas dificuldades, fiquei inativo. Quando eu estava voltando, o rapaz que se tornou meu mestre familiar, ele voltou, chegou de missão. Aí ele me entregou, depois de um tempo que eu estava já ativo, ele me entregou uma gravura que tinha esse Salvador aqui, ó. Vocês estão vendo aí que tinha esse Salvador aqui. E dentro aqui, ele me entregou esse papel que dizia o seguinte: o maior dom que eu gostaria de te dar é que você visse você mesmo como eu te vejo. Então, assim, eu creio que o maior dom também que nós podemos ter é olhar para as pessoas e ver elas como o Salvador também as vê. Porque é isso que eu sinto que nesse momento hoje vai valer mais do que qualquer coisa que possamos falar, que possamos dizer. Elas precisam sentir, né? Que nós vemos elas como o Salvador também as vê. Foi o que aconteceu com a Valéria. Ela buscou alguém para ajudar e ela acabou vendo alguém como o Salvador a vê. Então tá, irmãos. Também. Só voltar aqui. Deixa eu finalizar. Aí é Moisés, né? Levantando. E ao se estabelecer em Canaã, a tribo de Dan, ela recebeu como herança um pedaço de terra pequeno, porém fértil. Eles tiveram muita dificuldade para se protegerem contra os amorreus. Em virtude disso, os danitas se mudaram para o norte da Palestina. Tomaram a cidade de Laís e denominaram-na cidade de Dan. Essa cidade ela é conhecida como a fronteira norte da Palestina, que se estendia desde Dan até Berseba. Qual que é a bênção e a profecia dessa tribo? Jacó abençoou Dan dizendo: Dan julgará o seu povo como uma das tribos de Israel. Dan será serpente junto ao caminho, uma víbora junto à vereda, que morde os calcanhares do cavalo e faz cair seu cavaleiro para trás. A tua salvação espero, ó Senhor. Então, a bênção de Dan mostra que, apesar dele ser filho de uma concubina, ele ia receber idênticas bênçãos a dos seus irmãos, que são filhos de esposas. Bila era serva de Raquel, e foi dada a Jacó porque Raquel não podia ter filhos no início do seu casamento. As palavras que Jacó ele diz a Dan podem indicar profecias sobre os descendentes dele.
Os danitas, por algum tempo, realmente executaram a justiça. Executou a justiça entre os filhos de Israel. O famoso Sansão é um dos juízes de Israel e ele pertencia à tribo de Dan. A tribo de Dan ela é comparada a uma serpente traiçoeira que morde os calcanhares do cavalo para derrubar o seu cavaleiro. Isso pode muito bem ser uma referência à agressividade da tribo de Dan. Um exemplo está em Juízes 17 a 18. Isso está em harmonia com as palavras de Moisés ao se referir a Dan como um leãozinho que haveria de saltar de Bazã. Tão lindinho, né? Acho muito lindo assim, as expressões do Senhor, né? Delicadeza. Mas sobre a tribo, um homem chamado Irão-Abi, Irão ou Urão, descendente de Dan, foi um dos arquitetos principais para a construção do Templo de Salomão. Ele foi enviado pelo rei fenício, de nome parecido, Irão. Esse rei manteve boas relações tanto com Davi quanto com Salomão. Infelizmente, a tribo de Dan entrou em apostasia e se tornou uma das 10 tribos perdidas. Essa apostasia começou quando Jeroboão, primo rei do norte, o reino de Israel, estabeleceu um culto falso baseado no bezerro de ouro no território dos danitas. A tribo de Dan entrou em apostasia e se tornou uma das tribos perdidas, né? Curiosamente, gente, a tribo de Dan ela não é mencionada em Apocalipse na grande reunião dos 144 mil, tá? Não é explicado, não existe nenhuma revelação que explique essa ausência. Mas uma coisa a gente tem que ter na nossa mente, que eles não foram excluídos da coligação, da restauração e dos eventos finais que antecedem a segunda vinda. Os membros dessa tribo, elas vão ter todas as bênçãos de Abraão, Isaque e Jacó, se fizerem as mesmas obras desses patriarcas, guardando os convênios do Senhor. Como a gente viu que o tabernáculo, ele é o centro, né, dessa grande congregação, que o irmão Marcos até falou aí, que era Israel, o templo ele também precisa ser um centro para nossas vidas. As bênçãos do templo têm um incrível poder de cura. Podem curar corações, vidas e famílias. Presidente Daile G. Helund. Você nunca estará perdido se conseguir ver o templo. Quem falou isso foi o Elder Gary Stevenson. Ao tocarmos no templo, o templo tocará em nós. Irmãos, eu lembro exatamente quando o presidente Monson, ele deu esse discurso, e ele convidou a gente a levar os nossos filhos ao templo, para que eles tocassem as paredes do templo e pudessem sentir... Foi Thomas S. Monson que disse isso. Assim como os templos são preparados para as pessoas precisam preparar-se para o templo. É muito importante a nossa preparação para irmos ao templo. Eu, como oficiante, eu vejo isso, a diferença que faz essa preparação nas pessoas quando elas vão ao templo do Senhor. Cristo, nós vimos ao Moisés erguer, né, a serpente na haste de metal, que Cristo também tem que ser o centro da nossa vida. Na verdade, ele é tudo, tá? Ele não é só o caminho certo, mas essencialmente o único caminho para a esperança e a alegria. Howard W. Hunter. Jesus, ele era o líder ouvinte. Ele amava os outros com amor perfeito, ouvia sem ares de superioridade. É um grande líder. Ouve não só os outros, mas também a sua própria consciência e os influxos de Deus. Quem disse isso foi o presidente Spencer W. Kimball. E o presidente Hinckley, ele nos fez esse convite. Se não for puro, não pense. Se não for verdadeiro, não fale. E se não for bom, não faça. Ele sempre nos convidava a sermos os melhores, né? E o milagre da expiação pode compensar as imperfeições do nosso desempenho. Então, que nós possamos lembrar sempre de Jesus Cristo, dessa coligação maravilhosa, dos convênios, e principalmente de quem nós somos. E eu gostaria de terminar com aquela frase, né?
quando diz Jesus Cristo, e vós também ireis me abandonar? Para onde irei, Senhor, se só tu tens as palavras de vida eterna? Para onde iremos, irmãos, se só esta igreja, ela tem tudo que pode nos proporcionar a vida eterna? Em nome de Jesus Cristo, amém. 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 Espero que vocês tenham gostado, tenham aprendido. Estudar sobre as tribos às vezes é um pouco mais cansativo, porque tem muita leitura, né? Muitos detalhes, mas eu não sei para vocês, mas para mim está sendo maravilhoso estudar e aprender sobre coligação, sobre as tribos, sobre as ordenanças, os convênios. Como é que tem sido para vocês? Maravilhoso. Para mim, a Igreja de Jesus Cristo é a única fonte de vida que eu tenho. Que lindo, irmã Terezinha. Sou muito grata, sou muito feliz. Estou um pouco triste porque estou afastadinha do templo, né? Porque eu já tenho 76 anos. Eu sou oficiante no templo de Recife, oficiante de caravana. Mas agora não estou podendo ir, porque eu já sou velhinha. Mas logo, logo... Que o Senhor ainda me conceda a bênção de eu voltar a trabalhar. Vai sim, irmã Terezinha, com fé no Senhor. Você vai voltar sim. Eu creio. Também estou sentindo muita falta, irmã Terezinha. Pois é. Do templo. templo. Muita falta mesmo. Aí eu fico viajando todas as noites, quando eu vou dormir, eu faço uma viagem, eu vou para o templo e lá eu faço tudo que é necessário, relembro as palavras das ordenanças, todas, até eu dormir. Nossa, que viagem maravilhosa, irmã Terezinha. É linda. Muito linda a sua viagem. Coloquei aí no chat, irmã, a questão do eclésia, do significado, da tradução. Irmão. Coloquei aí no chat para quem quiser ler aí. Ótimo, muito bom. Eu vou pegar o que você colocou aqui, irmão Marcos, e vou pular no grupo. Okay. Você está no nosso grupo, Marcos? Tá, né? Sim. Eu vou colocar lá, então. Gente, eu queria agradecer também minhas irmãs, que estão sempre me apoiando, a Vânia e a Dark. Hoje participaram mais as pessoas, né Valéria? Agradecer por isso também. Pela muito obrigada pela participação de cada um de vocês. Aí com irmão Jonas, irmã Helena, Gildete, Edna, irmã Terezinha, Márcia, Fran, a Cléo teve que sair. Mas muito obrigada. E aí eu vou só editar. Quer falar, Darquinha? Eu só vou editar e vou colocar para vocês, tá? Darquinha, quer falar? É um prazer, minha irmã, participar das suas aulas. A minha melhor professora da minha vida. Sempre foi você. Gente, eu fui professora do seminário da minha irmã. Irmã Helena, quer falar? Quero sim, irmã. Eu quero agradecer a todos vocês pela oportunidade. É a minha primeira aula que eu estou tendo, graças à irmã Gildete, que me indicou. E eu sou muito grata porque eu quero continuar participando e aprendendo cada vez mais. Que o Senhor possa abençoar todos vocês e que sempre instrua anjos maravilhosos assim, para que possam sempre estar do nosso lado e sempre nos levar para o bom caminho. Muito obrigada. Oi, irmã Helena, é um prazer ter você aqui conosco. Marcos? Eu só queria, compartilhar um versículo, na verdade 2 versículos, vocês falaram aí sobre aquela passagem que o apóstolo Pedro fala, para onde irei, se só tu tens, e lá em Atos 4, é interessante que o mesmo apóstolo Pedro, ele fala, aqui no caso ele estava junto com João, Atos 4, 19 e 20 fala assim: porém Pedro e João respondendo lhes disseram: julgai vós se é justo diante de Deus ouvir-vos antes a vós do que a Deus, porque não podemos deixar de falar do que vimos e ouvimos, Então, deixem as pessoas julgarem,
mas nós não conseguiríamos negar as coisas que nós estamos presenciando, principalmente nessa pandemia. E o outro versículo, a gente conhece muito Tiago 1,5, né? Tiago 5,6, né? Mas eu gosto muito de uma escritura que é Tiago 1,1. É o primeiro versículo desse capítulo tão conhecido para nós membros da igreja, que fala assim: Tiago, servo de Deus e do nosso Senhor Jesus Cristo, às 12 tribos que andam dispersas. Saudações. Então é interessante, né, Tiago 1,1, é interessante que a preocupação de um apóstolo, esse Tiago, vale lembrar que é o meio-irmão de Cristo. Ele era um apóstolo. Não era Tiago o maior, esse era Tiago o menor. Não era Tiago, irmão de João, filho de Zebedeu. Era o Tiago, meio-irmão de Cristo. É interessante que ele começa essa epístola, que é a epístola universal dele, fazendo essa saudação e já se referindo às 12 tribos que andam dispersas. Ou seja, no primeiro século, já havia uma preocupação em coligar a casa de Israel. Né? Porque, apesar da tribo de Judá estar ali entre os judeus, naquela região ali onde o Império Romano governava, mas eles já andavam dispersos porque eles estavam literalmente afastados da plenitude do Evangelho. Eles recusaram o Salvador deles, eles recusaram o rei deles. Então, essa preocupação de coligar Israel é uma preocupação que também está na Bíblia, também está no Novo Testamento, também era dos primeiros apóstolos, né? E é fácil de decorar. Tiago 1,1. Alguém mais, irmãos? Eu gostaria de agradecer, Valéria, né? Gostaria de agradecer pela aula e agradecer também pela irmã Gildete, que me convidou para participar dessa aula, é maravilhosa. Gostei muito e pretendo continuar participando. A nossa Muito próxima obrigada. aula vai ser no domingo, irmãos, às 20 horas. Às 20 horas. Vamos ver. Nós estamos fazendo um programa chama Resiliência Emocional. E é das 6 a às irmã 8. Gildete falou. É maravilhoso esse programa. E também tem o PRD, que é amanhã, é o curso de recuperação de dependentes. Os dois são da igreja, né? São cursos inspirados realmente para nos ajudar. Seria maravilhoso que vocês pudessem fazer aí vocês também, né? Manda o link lá no nosso grupo, irmã Edna. A senhora está no grupo? Não, você pode me adicionar, por favor? Eu vou falar para a Gildete passar o meu contato para você. Tá bom? Tá joia. Muito obrigada. Muito obrigada. Mas você pode estar mandando os links lá para a gente. É muito interessante conhecer esses programas da igreja. Tá bom. Ele é para ser feito em todas as estacas, né? Ele é maravilhoso, né? Então, a gente está incentivando para que sejam feitos mesmo nas estacas para ajudar, né, todos os irmãos, tá bom? Vou passar para vocês amanhã o link do PRD e depois no domingo tem o de resiliência emocional. Muito bom. Muito obrigada.